você é idólatra? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você é idólatra? Talvez você diga assim: não, pastor, eu não sou idólatra, eu não reverencio nenhum tipo de imagem. E quem disse que idólatra é só aquele que reverencia a imagem? Você pode idolatrar sua mulher, você pode idolatrar seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho. A decisão de Deus de pedir a Abraão que ele sacrificasse o seu filho não era somente para quebrar um paradigma cultural, porque Abraão saiu do politeísmo e todos os irmãos de Abraão sacrificavam os filhos, porque todos os deuses pediam sacrifício dos filhos. Deus então não seria diferente na cabeça de Abraão, só que Deus vai mostrar algo para Abraão, de que ele não é um Deus como os deuses inventados pelas mentes humanas, que o nosso Deus não é Deus baseado nos sacrifícios, que o nosso Deus, ele já tinha um plano de redenção, mas também Deus queria saber se Abraão estava disposto a ser obediente. E obediência é sinônimo, sim, de honra, de lealdade, de fidelidade. Isso é obediência. Então, quando eu pergunto para você se você é idólatra, não pense a nível da religiosidade. Não pense assim: não, eu não sou idólatra, lá em casa não tem nenhum tipo de imagem. Não sei. Não é só isso que nós queremos falar, mas eu trabalhei a natureza real da idolatria aqui com vocês, e eu cheguei e quero continuar falando com vocês até o fascínio pela idolatria, aquilo que nós somos chamados a olharmos e dizermos assim: por que não? É possível, Deus é tolerante, Deus é amor. Se Deus é amor, Ele pode e permite que nós trilhemos caminhos que a nós pareçam toleráveis. Mas eu quero começar daqui. Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria, nenhuma. O discurso de que Deus é amor não pode anular o princípio de que Ele não suporta que alguém tire a glória dele e transfira para outro. Por isso eu sei que há muito tempo nós não lemos esse texto, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Você pode acessar aí a sua Bíblia, me acompanhe nessa leitura. Êxodo capítulo 20. A minha versão, mas vou fazer a leitura da versão NVI, é uma versão que você conhece. Duro esse discurso, mas vamos lá. O que pode nos afastar da idolatria, do caminho da idolatria, e o que pode nos colocar dentro dele? E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Amém? Pense aqui no Egito como o mundão de onde você saiu, tá bem? Ele te tirou do mundão, da terra onde você era escravo dos desejos e dos prazeres. 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos, seja forte, castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém?
Queria que você repetisse assim: Senhor meu Deus, não me permita construir dentro de mim, nem diante de mim, nenhum ídolo, nenhuma imagem, coisas do céu, ou da terra, ou das águas debaixo da terra. Senhor, não permita que por conveniência, por constrangimento ou espontaneamente eu me prostre diante de imagens ou em culto estranho, porque eu reconheço que o Senhor é Deus zeloso e que tu abominas qualquer tipo de idolatria, e que hoje eu, conhecendo a tua palavra, participar de idolatria, eu estou colocando maldição sobre a vida dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Deus tenha misericórdia. Eu quero que o Senhor trate com bondade as minhas gerações, porque o Senhor prometeu amar, cuidar, proteger aqueles que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Deliberadamente eu quero obedecer a tua palavra, viver a tua palavra e deixar como herança para os meus filhos a tua palavra, Senhor. Amém. Versículo 7 diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Preste atenção, o sábado aqui não é o sábado, é o sétimo dia. As pessoas pegam o sábado, é o sétimo dia. Então lembra-te do sétimo dia para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia, sábado, mas não é o sábado, é o sétimo dia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim para ela: não vire adventista. Jesus ressuscitou no domingo. Senão alguém vai ficar em crise. Pronto, agora a Igreja Batista não guarda o sábado. É o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13, só vocês? Não, assassinos, vamos ser fortes, vamos lá. Não adulterarás. Pronto, nós só precisamos fazer isso aqui. Teremos uma civilização perfeita. Só isso. Só isso, pastor. Sim. É isto que nós precisamos consolidar dentro da nossa casa, para que deuses estranhos não sejam construídos. Os deuses materializados e os deuses imaterializados, mas que estão presentes de formas abstratas, mas presentes nas nossas vidas. Por isso que nós falamos do fascínio da idolatria.
E quando a gente fala sobre esse fascínio, queridos, a gente começa a perguntar: Deus, 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 por que há tanto sofrimento no meio do teu povo? Por que há tanta gente doente? Por que existe tanta gente fraca na fé? Deus, o que é que está acontecendo? Talvez porque nós tenhamos saído do caminho que o Senhor quer que nós vivamos. Eu quero retroceder a algum aspecto que eu falei aqui para vocês, que esse fascínio traz um encanto de que a Bíblia diz que deixa claro que o ídolo em si nada é, a não ser a nossa capacidade de não nos relacionarmos com Deus de forma coerente e sensata. Jeremias capítulo 2, versículo 11, não está nos meus slides também, não sei se eu coloquei, porque eu estava reformulando ele antes de vir para cá. Diz assim, você pode aí acessar o versículo, se não tiver na projeção. Acaso trocou alguma nação os seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Jeremias, no capítulo 16, versículo 20, ele diz: pode um homem fazer para si deuses? Pode, todavia, esses nunca serão deuses. Ou seja, o ídolo, querido, é um mero pedaço de madeira e de pedra, esculpida por mãos humanas que nenhum poder tem em si mesmo. O pior é que tem muitos crentes que já deixaram de ser crente há muito tempo, mas que tem medo, que no subconsciente ainda tem um pouco da sua crença pagando dentro do seu coração. Eu tive uma ovelha que eu amo muito, e tive a oportunidade de visitá-la agora esse ano. Uma mulher boa, uma mulher temente a Deus, mas sem nenhum pouco de doutrina. O filho dela, subindo no muro, escalando o muro estava rachado, esse muro tombou. E quando o muro tombou, caiu sobre o menino e quase que o esmagou por completo. Foram dias terríveis. No desespero, aquela mulher revelou uma falta de fé, uma falta de maturidade, uma falta de conhecimento bíblico. Muitas pessoas, em solidariedade a ela, começaram a fazer todo tipo de invocação para que Deus curasse o filho daquela mulher. Os espíritas fizeram o seu trabalho, os católicos fizeram suas promessas, os curandeiros fizeram seus votos, e aquele menino veio à vida. Agora ela tinha que pagar todas as obrigações. Meu trabalho era fazer com que aquela mulher entendesse de que ela não precisava subir a escadaria da igreja lá em Vila da Penha, que ela não precisava comprar as galinhas que foram prometidas, que deveriam ser sacrificadas, que ela era uma crente, mas ela tinha tanto medo das forças tenebrosas que foram manifestadas de forma camufladas, maquiadas, porque foi implantado para nós que toda religião leva a Deus, que nós devemos respeitar todas as religiões, e seja forte com o que eu vou dizer, respeitar todos os credos, respeitar todas as religiões, não é ser cúmplice e prestar culto a demônios. Você tem que ser sal e luz da terra. Você não pode, em hipótese alguma, acender uma vela para Deus e outra para o diabo, em prol do espírito e do discurso ecumênico e secretista dessa sociedade. Samuel chama os ídolos de vaidades. E aí nós falamos aqui em 1 Samuel capítulo 12, versículo 21, e diz: e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Comecei a pensar sobre isso e dizer assim, querido, e eu sei que quarta-feira
chocamos muita gente, mas muita gente também foi abençoada. E eu vou repetir novamente: por trás de todo ídolo tem um demônio. Por trás de toda idolatria há demônios. Pastor, e o que são demônios? São seres espirituais que têm poder para dar o que você quer. São espíritos malignos controlados pelo diabo e que agem na vida de crente. Crente, não falei de discípulo. Tanto Moisés quanto o salmista associam os falsos deuses com demônios. E aí eu coloquei o versículo aqui para vocês de Deuteronômio 32:17, que diz: oferecer os sacrifícios aos demônios, não a Deus, a deuses que não haviam conhecidos, deuses novos que apareceram há pouco, aos quais vossos pais não temeram. Nós somos uma civilização crédula, mas no Salmo 106 diz: serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço, sacrificaram os seus filhos e suas filhas aos demônios. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós nos tornamos presas fáceis demais, em prol das relações interpessoais não serem estremecidas, e para evitarmos algum tipo de confronto, nós negociamos a nossa lealdade e a nossa posição de adoradores que foram chamados por Deus para adorar a Ele em espírito e em verdade. Deus não me chamou para ser da igreja A nem da igreja B. Deus não lhe chamou para ser crente da denominação A e B. Ele te chamou do reino das trevas. Ele transportou para o reino do seu Filho, para que você anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ignorar que o seu inimigo desistiu de você, ignorar a astúcia de Satanás, de querer trazer de você de volta para as trevas, é ficar vulnerável a armadilhas frágeis, mas perigosas. Note que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10 e 20, ele diz assim: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. Em outras palavras, seja forte, que é o que eu vou lhe dizer. O poder que age. Estou respondendo a pergunta de uma irmãzinha querida. Pastor, e como o senhor explica tudo que eu recebi, que eu pedi ao santo A e ao santo B? O poder que age por trás da idolatria é o dos demônios, os quais eles têm muito poder no mundo, e esse poder Deus não tirou deles. Se você ler Mateus capítulo 4, você vai ver claramente a ousadia, a petulância do inimigo contra você. Ele chega para Jesus e ousa dizer para Jesus: tudo isto é meu, e eu te darei se você prostrar me adorar. Se ele ousou desafiar, inquirir, tentar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, imagine você, mera coisinha pecadora. O cristão sabe com certeza, e eu e você sabemos, que o poder de Jesus é maior do que todos os demônios. Agora olhe para mim. Por anos e anos, nós na Igreja Batista não podíamos falar sobre demônios. Não falávamos nada. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século, abra aí sua Bíblia, quero que você abra lá. O Deus desse século cegou o entendimento. Abriu? Dá lá, aqui ó, para você ler comigo, vamos lá? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes,
para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí você vai dizer, graças a Deus, que é dos descrentes. Você é burro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele está falando para a igreja de Coríntios, porque o pior descrente é aquele que enxerga e não quer ver. É aquele que conhece a palavra de Deus, mas está encarcerado por uma sintologia, axiologia do mundo pós-moderno, onde a sua hermenêutica vernacular, sua hermenêutica popular, diz que ele estará habilitado, ele é doutor em interpretação bíblica, e o que ele interpreta está em coerência com o que ele crê. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A Bíblia diz que sabemos que somos de Deus, 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo está sob o domínio das trevas. Pastor, mas eu aprendi que quem é de Deus, o maligno não toca. Ah, o maligno não toca? Então como é que você explica os namorados que transam antes do casamento? Como é que você explica o pingucinho dentro da igreja? Como é que você explica o adultério dentro da igreja? Como é que você explica o cara que está na dependência química e não consegue se libertar, está dentro da igreja? Como é que você explica todas as nuances de conflitos e guerras e pelejas e porfias que tem dentro da igreja? Você diz que esse espírito é o quê? Agora, eu tenho uma tese, seja forte, é que lá na igreja Assembleia de Deus, os demônios que chegam lá são os demônios que fizeram o Mobral, que fizeram a Ueja, né? É o Pilitrinha, a Maria Padilhazinha, o Exuzinho, ou a Pombagira. Os demônios de igrejas como esta, que os caras têm curso superior, eles também, desses demônios também fizeram obra, também fizeram católica, Oxford. Eles são pós-graduados, ele trabalha no campo das suas ideias, ele trabalha no campo da sua sexualidade, ele trabalha no campo do seu ego, ele trabalha no campo da sua vaidade, do seu orgulho, da sua arrogância. Esse demônio não vai se manifestar aqui, porque ele é intelectualizado, ele está no mundo enciclopédico e teológico e religioso. Sabe como é que Satanás sempre agiu nas igrejas históricas? Com o pecado e a divisão. Sempre. Tem um povo que mais se dividiu do que nós? Não tem. Mas Efésios capítulo 6, versículo 12, seja forte aí que eu quero que você já sabe esse versículo, né? Que é um dos meus preferidos, né? O pessoal diz que eu tenho toda a vocação para sair caçando demônio. Não, gente, eu não preciso caçar eles não, que eles estão o tempo todo atrás de mim. Efésios 6:10. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra principado. Você sabe o que é principado? Príncipes que tem um reino, que tem um feudo, contra as potestades, os poderes, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais das iniquidades nas regiões celestiais. Veja o que é que Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz para você. Eu estou lendo esses textos, queridos, e estou dizendo assim, mas como que a gente perece por falta de conhecimento, né? Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também que semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Deixa eu dizer, queridos, o diabo tem poder para produzir falsos milagres.
O diabo cura aleijados, o diabo dá cura a cegos, o diabo cura de câncer, o diabo restitui células degenerativas. O diabo pode fazer qualquer coisa. Sinais e maravilhas de mentira é a especialidade de Satanás. Quando eu era jovem, tem uma irmã que fica irada quando eu digo isso. Quando eu era jovem, eu fui numa vigília do poder. Já foi numa vigília do poder? Eu sei que aqui nós temos umas canelinhas de fogo, né? Tem sim, escondido aí, mas tem isso. Então, eu fui numa vigília na ilha Barra dos Coqueiros. É uma ilha que tem na minha terra, depois de Aracaju, atravessa a barca e vai para lá. Numa congregaçãozinha. Ia para lá, estava com muita fome, muita sede de Deus. Eu queria tanto Deus na minha vida, tanto, mas eu queria poder para desafiar o diabo. E eu atravessei, e a vigília começou, e o poder começou a cair. Era mistério para tudo que é lado, era o rio para lá, o rio para cá, o mistério santo. Eu sei que eu lembro todas as musiquinhas daquela época. Põe um anjo ali, põe um outro lá, põe um lá na porta e o outro no altar. Manda fogo meu Senhor. Olha! Poder, gente. Aí de repente subiu uma senhora lá e ela começou a profetizar. E ela tinha recado para lá. E tinha uma moçazinha que era manca, do pezinho torto, e ela foi lá e a mulher entortou, desentortou o pé, e pegando fogo. Mas eu tinha uma irmã que estava ao meu lado, Lourdes Fagundes, minha mãe na fé. Ela não dava glória, ela não estava... Tinha alguma coisa de errado. Eu não sabia o que era, porque eu estava gostando daquilo tudo. E ela estava só aqui. E 1h da manhã, e o fogo caindo, e a profetisa lá no púlpito, e dá lá, e parecia uma sessão de Xangô, né? E saia para lá, saia para cá, e de repente, minha mãe na fé dá um pulo da cadeira. E eu não sei, seja forte com o que eu estou revelando para você, tá bom? Ela sai como soldado direto para o púlpito. Chega diante daquela profetisa e diz, ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever. Ela diz assim: sai, Satanás, espírito de engano, volta para as profundezas do inferno de onde tu saíste. Querido, aquela profetisa tombou na hora, como se fosse uma estátua. Pum! A igreja toda estava sendo enganada por um espírito que estava com sinais e maravilhas, ludibriando aqueles que não tinham discernimento. E o discernimento, ela não vem pelo misticismo, ela vem pela palavra. É a palavra. Se você tiver alguma experiência com um anjo, e esse espírito, esse anjo, lhe trouxer uma revelação contrária ao que está na palavra, tenha isso por anátema. Porque a Bíblia é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. E todas as nossas experiências devem passar pelo crivo da Bíblia. Por isso, o texto é claro. Satanás sabe que proporcionar às pessoas benefícios físicos e materiais vai prendê-las na idolatria, vai prendê-las no engano. E sem dúvida esse poder contribui muito para a prosperidade dos ímpios e a prosperidade de muitos que acham que estão bem com Deus,
por causa da prosperidade. Quando nós trabalhamos esse conceito com os irmãos, dissemos então que Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos que nós lemos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Deus de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus exige de mim e de você exclusividade. Amém? Você é do Senhor. Deus tem ciúmes de você. É essa a realidade. Por isso o texto que nós lemos diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem águas debaixo da terra, não te encurvarás diante delas. A ordem foi repetida por Deus várias vezes na palavra, e quando nós nos deparamos com isso, dizemos que é vinculado, ou seja, essa proibição está vinculada à proibição de servir a outros deuses. Havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens das nações pagãs. Era uma palavra que Deus estava dando para a nação de Israel. Quando nós chegamos nessa igreja, Deus começou a fazer um mover enorme na Cibapa. Em poucos meses, eu não sei porquê, em poucos meses, nós tínhamos quase o dobro da frequência que nós chegamos aqui. Era um movimento de pessoas vindo para esta igreja. Se converteu uma família nessa igreja. A mãe foi tomada de câncer, a moça muito bonita, o irmão viciado em drogas, mas a igreja foi para dentro, os pequenos grupos, coisa linda. E a mãe disse: pastor, a minha casa só terá jeito se o senhor fizer um estudo lá. Eu caí nessa, fui lá fazer estudo, e quando nós começamos a fazer estudo bíblico, chegamos numa parte, ou eu não tive sabedoria, ou eles não estavam preparados. Esta parte, que eles tinham que lançar fora todos os deuses que eles tinham dentro de casa. Eu fui dando estudo bíblico para eles, mas eles não conseguiam abrir mão dos deuses. Enfim, eles não se firmaram, não se firmou a mãe, não se firmou o garoto, não se firmou a filha, porque a idolatria é algo que Deus abomina. E é por isso que eu quero chegar para vocês e deparar com um texto que para nós é o que a Bíblia diz. A idolatria, ela manifesta-se de várias formas nos dias atuais. Aparece abertamente. Nós aprendemos a conviver com a idolatria. Nós aprendemos a viver com o horóscopo. Nós aprendemos a viver com a quiromancia, nós aprendemos a viver com a adivinhação, nós aprendemos a viver com a sorte. Toda forma de ocultismo nós aceitamos dentro da nossa casa. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiar somente em Deus. Uma das passagens que eu mais amo na palavra de Deus é a passagem de Naamã. Quando Naamã ele é curado e ele reconhece que Deus é Deus, ele sabe que ele é um funcionário público de uma sociedade pagã e idólatra. E ele se curva diante do profeta e diz: profeta, eu estou levando aqui a terra de Israel, porque o teu servo tem que acompanhar o rei. E quando o rei entrar dentro da sala do Deus Dagon, eu não vou me curvar diante dele. A idolatria ela corre dentro da igreja, quando seus membros acreditam que a um só tempo eles podem servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e as bênçãos divinas, e também pode participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Você entendeu? Nós não podemos negociar. Pode soltar para mim, por favor, essa parte? Vamos lá.
Quando é que a idolatria acontece dentro da igreja? Quando seus membros acreditam nisso, que é possível levar a vidinha que nós temos, quando nós paramos de observar as regras e vivemos uma vida desregrada e dissoluta, e mesmo assim sermos alvo da misericórdia de Deus. Ontem eu fiquei tarde ali conversando com o irmão, e aí ele estava tentando me convencer de algumas coisas, e eu resistente. Eu disse, meu irmão, eu já estou fazendo isso aí, os pastores estão fazendo. Ele falou, pastor, então não. Vocês pensam que esse povo está dando ouvido à pregação de vocês. Nós estamos numa época, eu sou professor federal, nós estamos numa época em que nós precisamos ser mais rígidos. Quem é o cara que está na linha de frente dentro da Cibapa? O senhor sabe o que ele crê, ele ouviu o seu sermão, mas ele concorda com o senhor, ele concorda com a igreja, ele declarou isso, ele disse que crê, ou ele diz, não, eu não bem concordo assim com o pastor Valmir, com o pastor Cleber, o certo é o senhor tirar. Eu disse, não, meu irmão, mas no final eu disse, você está certo, meu irmão, porque uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Quem trabalha no ministério infantil, quem são eles? O que eles pensam? O que eles creem? Se alguma criança inquiridora e superdotada perguntar para ele sobre casamento, qual é o posicionamento dele? Sobre aborto, qual é o posicionamento dele? Sobre os pontos de quem é Jesus, qual é o posicionamento dele? Ou simplesmente a gente está deixando a multidão? Ele disse, o senhor pregou quarta-feira sobre idolatria. A idolatria não é sinônimo de rebeldia? O senhor tem certeza que os seus líderes são fiéis à visão que o Deus tem dado à gestão desta igreja? Fui para casa, nem dormi. Tomei a noite toda chá de gengibre, hortelã, camomila. Nada fez efeito. Aí fritei meia dúzia de pastel, deu sono. É uma coisa, né? Tá vendo por que eu engordo, gente? É o nervosismo, a compulsão. Ore por mim. Aquele irmão me fez pensar que tipo de crente que eu tenho na liderança desta igreja. Que tipo de voluntário que está servindo? Porque ele está produzindo, ele é útil. Porque eu tenho uma declaração de que somos uma comunidade de amor, temos que suportar tudo, engolir tudo. A palavra do Senhor não diz que Deus corrige os filhos que Ele ama. Por que as pessoas estão fugindo das comunidades que estão apertando eles? Fugindo da videira para cá, fugindo da Sara Nossa Terra para cá, fugindo de Luz para os Povos para cá, fugindo da Fonte da Vida para cá. Eles estão vindo porque Deus está trazendo. Ou lá eles estavam na moleza, no pecado, na bandaleira, e o apóstolo deu chicotada, digo, e pá! E ele resolveu fugir para Cibapa, porque é tudo light. Ninguém pega no pé de ninguém. Aqui, capeta. Nós não vamos fazer isso. Adúlteros vão para fora da igreja. Beberrões vão. Se não vão por livre e espontânea vontade, vão por pressão. Fornicários, apóstatas, idólatras, dizendo para a minha liderança que a gente tem que perguntar: está em pecado? Está vivendo pecado? Está pisando na bola? Está comendo na merenda do recreio? Está ruim lá fora? Colossenses 3:5, Mateus 6 diz assim: exterminar. Gente, não sou eu, gente. Dona Odaí disse: agora sim tomou coragem, virou homem.
Daí é uma graça. Porque ela é desse tamanho, né? Quem conhece, né? E ela fica balançando o dedo assim no meu nariz, assim, ó. Exterminai, pois as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? Idolatria. Idolatria. Gente, a gente começou a pensar que idolatria é somente iconoclastia, venerar imagens. Não! Estilo de vida incompatível com a vontade de Deus. Hebreus 13 diz: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem nos ajuda, não temerei que me fará o homem. Queridos, eu quero terminar dizendo, 1 Coríntios 10, 14, Paulo dá um conselho para todos nós. Meus amados, fugi. Vamos lá? Portanto, meus amados, aperta a mão do seu irmão que está ao lado e diga assim para ele: isso aí é para você. Pode dizer para ele: fugir da idolatria. João diz: guardai-vos dos ídolos. E eu quero reforçar a advertência, enfatizando a declaração daqueles que praticam qualquer forma de idolatria. Se você pratica qualquer tipo de idolatria, a Bíblia diz que não herdará o reino de Deus. Por isso, gosto do capítulo de Gálatas 5, 20 e 21, e eu quero terminar lendo com vocês. Vamos lá juntos? Vamos ficar em pé e vamos ler isso aqui? Vamos lá? Vamos lá juntos? A idolatria Ok, vou criar uma questão teológica com os teólogos aqui presentes. Pastor Cleves, Pastor Joels, Pastor Cleito, Jota, que é bacharel em teologia, logo pastor. Põe lá e sejam fortes. Se você pratica uma dessas coisas aí, por ser crente, membro da Cibapa, mas pratica uma dessas, quer dizer que você vai para Deus, tem que anular esse versículo e você vai para o reino de Deus? É isso? É isso? Porque a doutrina batista diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Você frequenta esta igreja ou qualquer outra igreja, pratica um desses trem, e você acha que você pratica um desses temas, frequenta a igreja e é batizado, é crente, quer dizer que Deus tem que anular isso, você vai para o reino de Deus? Oxalá você entenda que a igreja, ela é formada de joio e trigo, e é você que decide se você é joio e você é trigo. Porque nisto conhecereis que sois meus discípulos, pelos frutos, não é pelo discurso, pela vida e não pela fé. Pela fé eu sou salvo, mas pela vida eu mostro que sou um salvo. Pastor, o senhor tem que ver que tem gente que tem fraqueza de caráter. Eu luto contra a mentira, eu luto contra a bebedeira, eu luto contra a prostituição, eu luto contra a vontade de matar. Tenho uma vontade de beber sangue doida. Não sou diferente de você, não olhe para mim como super crente.
Ok? Só nunca traí minha esposa, porque eu tenho um bom casamento e eu conto tudo para ela. Ela tem a minha senha do meu Facebook, a senha do meu WhatsApp, a senha do meu iPad, a senha do meu computador. Ela sabe quanto eu gasto, porque a nossa conta é conjunta. Eu faço de tudo para me manter íntegro, mas eu sou homem igual a você. Então eu luto contra a minha natureza o tempo todo. Eu luto para dar o dízimo, eu luto para não tomar minha caipivódica, que eu ainda chamo de minha, mas ela tem que ser de quem quer. Eu luto contra tudo que é peculiar a uma natureza que era caída. Então não se justifique na sua fraqueza, dizendo que isso aí é porque você é fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que você precisa é tomar uma decisão ao lado de Jesus, de verdade. Constituir um discipulador sobre a sua vida. Alguém que você queira falar a verdade, orar e caminhar com você. É isso que Deus quer. E nessa noite você precisa tomar um compromisso com Deus e parar de ser o Zezinho que vai pelas igrejas, que tem altos e baixos. Deus é só o escudo, Ele dá graça e glória, e bem nenhum sonega os que decidem andar na sua presença.